Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos moradores de Calumbi, Pernambuco, convido todos vocês a visitarem a primeira Igreja Batista de Calumbi. Aqui você encontrará um ambiente acolhedor, com momentos de reflexão, louvor e comunhão. Venham conhecer nossa história e compartilhar momentos especiais. Esperamos por vocês. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Tempo não pode apagar, nem as ondas do mar levar para longe tudo que nos aconteceu. Foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver a dois, se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo para onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom dia de paz a todos. Família, familiares, visitantes, né? Parentes, amigos, igreja, enfim, todos os convidados, né? Os pais, padrinhos, os noivos. Quero desejar uma ótima manhã na paz do Senhor e ao mesmo tempo agradecer, porque nós estamos reunidos nessa manhã com o propósito de abençoar esse casal, Raquel e Felipe, para que agora de forma oficial, testemunhando publicamente, eles possam declarar que daqui para frente estarão unidos no Senhor. Então nós agradecemos a presença de cada um de vocês, porque se colocaram aqui
em honrar o convite, em prestigiar os noivos, a família da noiva, a família do noivo. E para nós, Primeira Igreja Batista em Calumbi, também é um prazer, é uma honra celebrar essa união no nome do Senhor Jesus. Eu quero, antes de trazer uma reflexão, antes de começar numa reflexão, eu quero trazer para o casal o que é o casamento. O casamento é uma instituição tanto divina como humana. Ela foi divinamente instituído quando Deus pronunciou as palavras nupciais lá no Éden, no início de tudo, a Adão e Eva. E ele disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e 24. Eu gostaria então de iniciar essa cerimônia pedindo ao Senhor em oração. Então eu peço que curve a sua cabeça e nós estaremos orando. Querido Deus, maravilhoso Pai, és grande e poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor fez o céu, os mares, somos feituras tuas, Senhor Deus, e no cumprimento da tua palavra se cumpre a cada dia aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor lhe apraz fazer, aquilo que o Senhor, enfim, antes de iniciar a tua obra, já tinha projetado, já tinha arquitetado. E te pedimos nessa manhã, ó Pai amado, que o Senhor se faça presente nesse lugar. Nos encha, ó Pai, com a tua alegria, com o teu Espírito Santo. Cada um que adentrou aqui a essa igreja nessa manhã, cada visitante, cada familiar, cada parente, cada amigo. Queremos também, Pai Santo, te pedir que teu Espírito Santo esteja com os noivos, para que o Senhor esteja então assim, Pai, nos dando a direção, nos dando sabedoria sobre a orientação pela qual o Senhor quer nos instruir nessa manhã. Então, ó Pai querido, ó Pai amado, ó Pai todo-poderoso, passeia no meio da tua igreja, nos dá sabedoria, submissão ao tempo que o Senhor colocou para que essa cerimônia seja realizada, para que possamos esperar com paciência no Senhor, que nós venhamos fazer, Pai, conforme a tua vontade. Se faz presente na tua igreja, no meio do teu povo, ó Pai amado, nessa manhã. Assim nós te oramos, Pai, te pedindo, crendo que o Senhor pode todas essas coisas e muito mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Raquel, Felipe, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Há muito tempo, há 34 anos, eu fiz exatamente isso. Foi uma das melhores experiências da minha vida. E olha que eu não tinha a instrução da palavra de Deus, eu não tive um pastor, eu não tive um pai, diácono, eu não tive acompanhamento. Então, para que hoje isso esteja acontecendo dentro do propósito de Deus, na vida de vocês,
Em primeiro lugar, eu quero destacar que é uma honra para os pais, nos dias de hoje, como o tempo se apresenta, como a proporção com que as coisas elas surgem, elas são geradas, elas são feitas, e de forma negativa na vida das pessoas. Casar hoje, um filho, uma filha, é uma honra. Em conversa com o seu pai, Raquel, esses dias, confortando o seu coração, eu disse a ele: olha, meu querido, no dia de hoje, nos dias atuais, nos dias presentes, casar uma filha é uma honra. Casar uma filha com um homem de bem é um privilégio para poucos. E casar uma filha com um homem de Deus, centrado na palavra, um homem convertido ao Senhor, é uma dádiva, é uma providência de Deus. Então eu creio que a alegria no dia de hoje contagia o coração dos pais da noiva, assim como também o coração dos pais do noivo. Fazer essa cerimônia também me alegra, porque os jovens de hoje, sem querer generalizar, eles são inconsequentes, eles são imaturos, apesar da idade avançada, apesar de suas escolhas, muitas vezes sem nenhuma instrução, ela acaba refletindo lá na frente em algo negativo. Mas quando se tem um propósito já em Cristo, com as suas vidas, no caso de vocês, convertidas ao Senhor, e caminharem juntos, aprendendo o Evangelho, como foi o caso de vocês, se colocarem com antecedência durante o período de ensinamento de como deve ser esse matrimônio, receber as instruções de pessoas experientes na palavra, para alcançar essa vida do matrimônio, eu diria que é um privilégio hoje para poucos jovens. O que nós mais temos ouvido por aí é que as pessoas até se gostam, as pessoas até se curtem, elas até se divertem, elas até namoram, só que na consciência dessas pessoas que não têm essa instrução que vocês tiveram, esse acompanhamento que vocês tiveram o privilégio, essas pessoas em suas imaturidades, essas pessoas pela falta de conhecimento, a primeira porta de saída eles já abrem muito antes de entrar no relacionamento, porque eles já dizem assim: olha, se não der certo a gente separa. E nós não devemos partir para um casamento, uma instituição, e ela foi constituída lá no início, na criação do mundo, pelo Senhor. Não se pode entrar num casamento, nem em um relacionamento com esse pensamento. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus viu a necessidade do homem, ele enxergou a carência, a falta de uma auxiliadora, então imediatamente ele já
corrige, ele já coloca alguém, essa mulher, ao lado do homem, e ele diz: olha, para que essa te auxilie e lhe corresponda. Sendo o casamento uma instituição, ela constituída por Deus, e Deus enxergando que o homem, limitado em suas ações, ainda que dotado de sabedoria, porque nós procuramos alcançar o máximo em conhecimento, aos olhos de Deus, nós somos pequenos e limitados. Então Deus tira da própria carne do homem e a mulher para que o auxilie. E o que seria auxiliar? Seria nas tarefas de casa, Raquel? Seria nos afazeres domésticos? Seria na criação como dona do lar? Isso naturalmente você fará, porque as necessidades humanas, elas farão com que você venha se adaptar a elas e corrigir as falhas. Então naturalmente você fará. Mas quando ele diz que o auxilie, é justamente na necessidade, na dependência, por ser pequeno e fraco, e ele não se completa, ele não está completo quando ele está sozinho. Você, Raquel, tem a honra agora e o privilégio, essa data para frente, até que Deus leve um ou outro, auxiliar o seu esposo nas necessidades espirituais, nas limitações do seu corpo, nas situações aonde ele não terá condições sozinho de resolver, e ele precisará dessa mulher sábia no Senhor para auxiliá-lo. Você deve buscar conhecimento através das experiências que você teve e que vai também adquirir daqui para frente no Senhor, para que você possa ser o suporte dentro do lar de vocês, para que você possa ser o braço, a mão amiga, o ombro, o remédio, o alimento, onde ele possa encontrar em você essas virtudes, onde Filipe possa encontrar em você essas virtudes, e no final ele dizer com sabedoria no Senhor: Deus me deu uma ajudadora. Filipe, quando Deus fala que Ele vai te dar uma ajudadora, Ele também está dizendo que por você ser fraco, pequeno, ilimitado, Ele não está dizendo que ela é superior a você, mas Ele está dizendo que um completará o outro. Você será também esse suporte para com ela. A responsabilidade, quando deixará o homem a sua casa, ou deixará o pai, se unirá a sua esposa, a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É porque nessas dificuldades e nessas adversidades é que um encontrará no outro o auxílio perfeito, a força necessária, o amor para continuar, para prosseguir. O casamento, até que a morte o separe, ele pode ser longo, ele pode durar 40, 50, 60, 70 anos. E se esse auxílio não for mútuo, ele não for recíproco, e se ele não for verdadeiro, e ele não estiver firmado, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus, certamente lá na frente ele esfriará,
E depois de um longo período de convivência, na falta por falta de sabedoria no Senhor, é que muitos relacionamentos não dão certo. Porque as necessidades, elas chegam para todos. Elas não escolhem pessoas. Elas não escolhem famílias, classes sociais, etnias. Nós somos humanos imperfeitos e limitados. Então, ela chega para todos. Mas uma coisa é certa: quando vocês disserem sim ao Senhor essa noite, vocês estarão comprometendo um para com o outro através da palavra de Deus. Vocês não estarão jurando ao pastor, não estarão jurando à igreja e não estarão também jurando aos testemunhos que honrarão um ao outro. Lembre-se que vocês estão perante Deus. E aquilo que nós fazemos perante Deus, nos pés do seu altar, nos pés de Jesus, quando confessamos com a nossa boca, tem que ser levado à risca, tem que ser cumprido. Vai ser dias difíceis, sim, mas certamente você lembrará desse dia. Eu posso não lembrar do que eu comi ontem, no almoço, na janta, do que minha esposa me ofereceu como lanche. Mas eu não me esqueço que há 34 anos eu chorava de emoção, esperando minha esposa com toda alegria no Senhor, para viver esse amor intenso. E tenho vivido esses dias de muita glória, de muita honra, porque eu tenho Deus na nossa casa, na nossa família. Eu espero que o que você tenha aprendido com os ensinamentos dados através dessa igreja, aquilo que o Espírito Santo propôs a você, Raquel, a você, Felipe, ele veio servir de suporte para que nas horas fracas, nas horas difíceis, nas horas amargas, no dia incomum na vida de vocês, no dia de luta, no dia de peleja, né? Naqueles dias que nada parece dar certo, vocês possam olhar dentro de vocês e encontrar aquilo que há de mais precioso, que foi passado através dos ensinamentos dessa igreja, que foi a palavra de Deus, de como um deve suportar o outro no dia difícil. Felipe, você, apesar de ser limitado, ainda que não esteja bom para você, você deve colocar a Raquel não só no colo, não só nos braços, você deverá colocá-la no seu coração nesse dia difícil. E é nesse dia difícil que talvez ela precise ouvir mais de você a palavra dizendo: olha, eu estou contigo, meu amor, nós estamos juntos nessa. Raquel, vai ter dias que o seu marido vai chegar também para você e vai dizer: olha, não está sendo fácil, não estou suportando. E você se colocando nessa posição de mulher auxiliadora, por mais que você seja fraca, e olhar para dentro de você e dizer: olha, eu não tenho força de mim mesma, mas em Cristo Jesus, cada um possa dar o suporte ao outro, para que esses dias possam ser vencidos com sabedoria, para que um possa olhar com o outro e depois, com alegria no Senhor, após ter vencido essa adversidade, darem risada da situação, glorificando o nome do Senhor. Foram dias difíceis, mas nós tivemos glórias. Nunca na vida se baseie na força de vocês, no conhecimento humano que vocês têm para levar um relacionamento adiante. Sem a instrução correta e sem a palavra de Deus, amado, pode tudo parecer bonito, pode tudo parecer a mil maravilhas, mas quando se abre aquele livro, ou aquela porta, ou aquela situação, encontra algo que não está correto, falta algo. Então a instrução desse pastor para você
que irá receber Raquel como sua esposa é que você seja uma referência como um homem de Deus em busca de um conhecimento e de um amadurecimento no Senhor para auxiliá-la nos dias daqui para frente. Você também, Raquel, da mesma forma para com Filipe, possa auxiliá-lo, possam ser responsáveis em suas ações. Diante disso, eu quero trazer, diante dessa reflexão, dessa orientação, eu quero trazer um exemplo para a vida de vocês. A importância de um para com o outro no casamento. O casamento é a complementação na falta que o outro tem de continuar sozinho. Tem muita gente que se dá bem sozinho e vive sozinho na sua vida e tem suas conquistas, mas Deus disse que não é bom que esse homem esteja só. E por não ser bom, e ele arrumar essa ajudadora da própria carne do homem, ele também vai orientar de como nós devemos tratar essa nossa carne, de como nós devemos proceder. Então, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim também os maridos, você, Filipe, deve se entregar a Raquel, sem nenhuma restrição, sem nenhuma medida, sem exceção. Não pode ter um limite. Cristo, quando Ele veio e Ele deu a vida por amor, Ele não escolheu um número de pessoas e resolveu amá-lo, aquele número isolado. O seu amor, o amor de Cristo, excedeu toda uma consciência que ainda hoje anda alheia à sua vontade, porque Ele veio por amor de todos e se entregou por todos. E pegando esse exemplo de amor, você deve amar a sua esposa, Raquel, você deve amar o seu esposo sem limites, sem reservas, chorando, mas proporcionando a alegria e o prazer no outro. Ainda que eu não esteja bem, ainda que você não esteja bem, ainda que você não esteja bem, Filipe, você deve proporcionar todos os dias, daqui para frente, a alegria na sua esposa, a alegria da sua esposa. Você, Raquel, deve também proporcionar daqui para frente toda essa alegria do Senhor em Filipe, ainda que você não esteja bem. Obviamente que quando um perceber que o outro não está bem, aí sim é que esse amor recíproco, esse amor mútuo vai entrar em ação. Porque você, na sua necessidade, ainda que ela não esteja bem, ela te suprindo, você automaticamente reconhece isso e se dá a ela em reciprocidade. Você devolve na mesma medida. Você, Raquel, da mesma forma para com Filipe. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, você deve fazer isso todos os dias, ao assumir o seu casamento de forma pública,
com o seu cônjuge, dia após dia. Amar a sua esposa é um mandamento divino, é uma expressão do amor de Cristo por sua igreja. E a esposa deve respeitar o marido, ser sua companheira, sua amiga, sua parceira em todas as coisas. No casamento, tornam-se uma só carne, unidos por Deus em uma aliança indissolúvel. Deus não fez o casamento, essa instituição sagrada, divina, para que ela seja rompida, mas para que ela seja vivida. E esse viver tem que ser com alegria, tem que ser com esperança de dias bons a cada momento, proporcionando o amor de Cristo. Criar, ter filhos, ensinar o caminho da verdade, se alegrar. Celebrar os momentos bons. Importante. Muito importante. Vocês terão a vida toda, até que um dia Deus chame para celebrar os momentos bons. Isso é fundamental para alimentar, vai ser o combustível no relacionamento. Mas é necessário ter sabedoria no Senhor, para se manterem de pé um para com o outro, nos dias difíceis. Nos dias difíceis, sim. Eu quero trazer um exemplo de um casamento que é bem famoso, né, na Bíblia. Eu vou fazer um resumo entre o casamento de Jacó e Raquel. Jacó, personagem bíblico, viu? Não estou trocando o nome de Filipe, não. Jacó, personagem bíblico. Raquel, uma personagem bíblica, né? Baseado em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 16. Onde Jacó, ele era filho de Isaac e neto de Abraão, e ele foi enviado por seu pai à terra de Padã Arã, para encontrar uma esposa entre a família de Labão, seu tio. Ou seja, naquela época davam-se em casamentos arranjados. Então o pai dele chega para ele e diz: olha, tu vai lá para a terra da nossa parentada, e lá certamente acharás uma esposa. E ele vai. Ao chegar, Jacó reconheceu Raquel, a filha mais nova de Labão. E então ele se apaixona por ela. É amor à primeira vista. E aqueles olhos, por quê? Ao fitarem em Raquel, desperta nele o amor. Porque havia um propósito de Deus no relacionamento daqueles jovens. E o que me chama a atenção nesse relacionamento, nesse casamento que eles acabaram casando, foi a persistência e a perseverança que Jacó manteve. Porque ele, no acordo feito com o pai de Raquel, é que ele trabalharia 7 anos e teria a filha como sua esposa. Era o dote. E passa-se os 7 anos, e quando ele vai então ter a sua esposa, o seu sogro vai e diz, né? Seu futuro sogro vai dizer: olha, não
Não posso te dar ela, não é correto. Você tem que casar primeiro com a minha filha mais velha. Agora eu consigo ver, enxergar um amor nesse homem tão grande, que mesmo com essa barreira, o homem se relacionando, o homem quando se relaciona com outras mulheres, ele tem paixões, ele tem sentimentos que fazem ele viajar em seus pensamentos nos mais altos níveis de prazer. Mas ele está um homem centrado na palavra de Deus. Era só um obstáculo. Aquilo seria só um degrau para ele subir. E ele então aceita a situação. E aí ele diz: olha, tu casa com a minha filha e trabalha mais 7 anos. E aí sim, você vai ter Raquel em seus braços. E esses dias passaram-se como horas. Foi rápido demais. O amor que Jacó sentia ou demonstrava, ou brotava do seu coração, a cada dia o impulsionava aos braços de Raquel. E ele não desistiu. Ele não desanimou, apesar das dificuldades. Apesar de Deus ter colocado, e Raquel, ela tinha uma limitação, ela não podia ter filhos. E Lia, a sua primeira esposa, a irmã de Raquel, teve filhos. Veja a aprovação na mente, na vida desse homem, em querer construir família com a mulher que ele amava. E ele poderia ter desanimado, poderia ter desistido. Não tinha esperança aos olhos humanos. Casei com uma mulher que não é a que eu amava. Tenho filhos com uma mulher que não é a que eu amava. Quando ele casa com a mulher que ele ama, ela é estéril. Mas depois de um período, Deus permite esse matrimônio. Esperar com paciência no Senhor, Felipe, é uma virtude que a gente deve alimentá-la todos os dias com a dosagem de fé. Manter a esperança no Senhor, Raquel, é alimentar esse amor aceso todos os dias com esperança no Senhor, apesar de tudo parecer contrário, apesar de tudo parecer não dar certo. Mas o amor que você tem por Felipe, o amor que você tem por Raquel, eles não podem ser vencidos, não poderão ser vencidos, eles não poderão ser deixados de lado pelas dificuldades que vocês enfrentarão. Raquel casa com Jacó, e como prova da fidelidade de Deus para com eles, eles têm um filho. Deus repara, Deus cuida, Deus sana o problema em Raquel. Sabe o que eu aprendo? Que quando nós mantemos o foco em Deus, os problemas, eu costumo pregar aqui na igreja, eles estão lá, e eles estão lá para serem vencidos. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, amado, nós vamos pisar nesses problemas como que se eles fossem folhas secas, eles serão destruídos. Raquel engravida, ela tem um filho, José, e a alegria de Jacó agora é estampada. Um relacionamento de amor também é o casamento. E ele nos ensina em Efésios capítulo 5, no versículo 25. Felipe, você marido, amai a sua esposa e ensinai as moças, Tito 2,4. O amor no casamento pode ser mais profundo e altruísta em qualquer outro relacionamento, que em qualquer outro relacionamento. Se Raquel está casando hoje,
ela viu isso dentro do seu convívio, dentro do seu lar. Se você está casando hoje, você também presenciou isso dentro da sua casa, esse matrimônio, esse relacionamento de cumplicidade de um para com o outro, e querem levar isso adiante. E como o Tito está dizendo, querendo ou não, os nossos pais, a sua mãe, ela está repassando o ensinamento que o Senhor deixou através das Escrituras. Olha o que é que está dizendo em Tito 2, capítulo 2, versículo 4. O amor no casamento pode ser profundo. Por quê? Porque está dizendo assim, ó, e ensinai as moças a amarem seus maridos. E como é que ensina? Com bom exemplo, bom testemunho, uma boa convivência, um auxiliando o outro, se colocando na posição do outro, sentindo a dor do outro, sorrindo com a alegria do outro, compartilhando essa vida de um para com o outro. Amar a vossa esposa, ou amar o vosso marido, vai muito além de uma declaração no dia dos pais, no dia das mães, no dia dos homens, no dia dos namorados, numa data simbólica. Vai muito além disso. Amar, eu costumo dizer isso, é renunciar a si mesmo. Amar Raquel é provar para ela, através de sua ação, que você renuncia todas as outras coisas que te dariam prazer, ou que te dão prazer, e troca tudo isso para estar com ela. Da mesma forma, Raquel, a prova de amor não é declarar todo dia: eu te amo, meu amor, você é minha vida. Isso é um combustível para o relacionamento, mas nós precisamos viver isso dia a dia. E vocês só viverão isso quando um reconhecer no outro, através de ações, através de gestos, de atos, de sacrifícios, através das renúncias. Vocês perceberão no outro: realmente ele me ama, ainda que ele não use uma palavra. Porque se nós, amado, quisermos somente apresentar o nosso lado, o lado homem na coisa, aí não é um casamento, aí não é uma união a dois, aí é uma ditadura de um homem com uma sujeição de uma mulher. Ou seja, é a minha vontade, bati o prego, virei as pontas dele e não volto. Esse relacionamento não existe. Proporcionar a alegria do outro, satisfazer a alegria do outro, o prazer do outro, essa é a maneira. Quando Jesus Cristo vem em favor da sua igreja, ele demonstra esse amor. Ele padeceu e ele sofreu a morte, ainda que ele tenha vencido, mas ele preferiu se humilhar. Ele preferiu ser crucificado na cruz e dar a vida em nosso favor. E muitos, não se enganem, muitos não reconhecem isso e acham que são dono da sua vida, e até confessam assim: eu tenho vida. E engana-se aquele que diz que tem vida humana, quando a sua vida não está em Cristo. Então, quando você olha para Jesus Cristo, quando ele dá a vida ali na cruz, sem reserva, com amor submisso, para salvar você, para que você tenha prazer nele, aí você deve pegar esse exemplo. Eu dou minha vida pela minha esposa, eu amo o meu esposo, dou a ele a minha vida, ainda que me sacrifique, ainda que doe em mim, mas eu tenho que proporcionar. Foi isso que Jesus fez em nós. Ele proporcionou em nós a alegria e o prazer da salvação, a alegria e o prazer de estar em Deus novamente.
Ele não hesitou em se entregar. Quando eu trago esse exemplo, eu estou dizendo assim, que você tem que ir no seu máximo, não é no seu melhor. Tem que ir além da sua força, tem que ser além do que você pode fazer, é além do sacrifício. O amor do Pai não mudou. O casamento O amor do Pai por você não mudou. é uma instituição. Ela é constituída por Deus lá no princípio de tudo. E ela vive até hoje no nosso meio. Entregue esse amor. Para que a gente possa viver Outra vez e outra vez. de forma respeitosa Ele estará ali um para te abraçar. para com o outro, testemunhando, como o Tito está dizendo, ensinando como nós devemos amar dentro do nosso lar. Só assim nós passaremos o prazer e a alegria, para que outros também possam viver esse relacionamento dessa instituição feita por Deus, constituída por Deus, instruída por Ele, regada pelo amor de Cristo. Amém? Dito isso, estão informados do que é amar um ao outro, servir um ao outro, se dar um ao outro. Agora nós vamos fazer isso de forma oficial. Já aprenderam? Você pode chamá-lo. Meu Pai. Nós vamos fazer isso perante a sociedade, perante a sociedade calumbiense e demais visitantes que se encontram aqui. Mas além disso, vocês estarão jurando, não só diante deles, como eu disse, mas estarão jurando a Deus, nesses laços matrimoniais, fidelidade um para com o outro, amor sincero um para com o outro, fidelidade até a morte um para com o outro, reciprocidade um para com o outro. Eu vou pedir para que Felipe venha até aqui à frente, dê um passo à frente, daquela forma que a gente nunca volte lá. Volte lá. A partir de hoje, Felipe, uma orientação. Vocês serão uma só carne. Nunca solte a mão da sua esposa para nada. Inclusive quando você quiser dar um passo, faça isso. Você vai segurar na mão dela. E você vai dar esse passo segurado na mão. Isso. Aí você espera ela dar esse outro passo. Suba aqui, minha filha, por favor. Isso. Deve ser assim. A partir de hoje, você não estará sozinho. A partir de hoje, Raquel, Felipe, o que era de um no particular, agora passa a ser nosso. Você e Raquel, uma só carne, uma só vida, um só corpo. Não pode haver divisão entre um matrimônio, entre um casamento, marido e mulher. A partir de hoje, o que é seu é dela. O que é dela será seu. Você fez algo que eu pedi para você escrever, né? Para que você apresente como prova do seu amor para com Raquel. E eu sei que você colocou aí palavras sinceras. Foi isso? Eu gostaria que você lesse, para que a gente veja. Não, você agora pode soltar. Ela está do seu lado. Ela está na sua frente. Ela está segura. Sim, pode ser. Sei que você armazenou aí.
Raquel, agradeço a Deus por ter você em minha vida. Creio que foi Deus que colocou você na minha vida. Agradeço porque Ele não nos abandonou e sim está conosco em todos os momentos. Deus está aqui agora conosco nesse momento também. O casamento é algo sagrado e quero viver ao seu lado para sempre, Ana Raquel. Peço a Deus que Ele nos ajude nessa nova fase de nossa vida, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento para lidar com as situações, as adversidades da vida. Eu te amo muito, meu amor, e sempre estarei ao seu lado. Filho unigênito. Eu sei que no coração de Felipe tem muito mais que isso, mas eu creio que são sinceras as palavras dele. Que Deus te dê sabedoria para que você honre cada palavra que você disse a ela aqui, falou para ela agora, nessa manhã. Raquel, da mesma forma eu creio que você também escreveu algo para Felipe. E nós estamos curiosos, né, para saber. Gostaríamos que você também declarasse publicamente. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele não foi mais o Filho unigênito. Ele se tornou o primogênito entre muitos. Bom dia, Primeira Igreja Batista de Calumbi. Primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui. Agradeço todos os feitos que o Senhor fez na nossa vida e fará. Creio que nada é por acaso e o Senhor colocou você na minha vida porque tem um propósito. E hoje esse propósito se cumpriu, para a honra e glória de Deus, nosso Pai. Te amo. Como filhos de Deus, como Eu vou família de Deus, pedir as nós alianças temos ao diferenças casal. entre nós. Muitas vezes os irmãos Deixa elas se aqui. estranham. Mas diga de novo, Felipe, quem tá aí do seu lado. nós não temos outro microfone, né? É melhor a gente ir se acostumando, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Eu vou morar Certo. com você no céu, meu irmão. O Pai está preparando lugar, está preparando morada. Raquel, Assim é a família de Deus, assim é o corpo. Um é cabeça, em outro é você, joelho, um é mão, outro é pé. Deus me tem Nós somos concedido todos parte de um mesmo. o amor que procurava. O corpo de Cristo é indivisível. O seu amor por mim Diga para o seu irmão, meu irmão, me dá maior entendimento do amor de Deus. Assim, ofereço-me a mim mesmo a você, com tudo que sou ou possa vir a ser. Eu a amarei, quer na saúde, quer na doença, quer na riqueza, quer na pobreza. Deixarei todos os outros e unirei a você, até que a morte nos separe. A noiva, você pode repetir também. Felipe, eu lhe dou o meu amor que Deus me tem dado. E por meio desse amor, ofereço a mim mesmo para ser sua esposa, para amá-lo e cuidar de você, quer na doença ou na saúde, quer na pobreza ou na riqueza. Deixo todos os outros e me uno a você. E só a morte poderá nos separar. Feito essas declarações,
O símbolo que sela este compromisso são as alianças. E como nós podemos ver, a aliança ela é completa, ela é como em círculo de um todo. Ela não tem fim. Quem poderia me dizer onde ela começa? Quem pode apontar o fim de uma aliança? Ninguém. Desde a antiguidade, a aliança tem sido usada para selar importantes pactos, concertos entre as partes contratantes. E chegou à sua mais alta significação no uso para selar os solenes compromissos de matrimônio. Esta aliança é símbolo de plenitude, completação, e é o emblema de eternidade. Fazer menção também, nós podemos, da fidelidade de Deus para com o seu povo. No arco-íris, né? Demonstração de amor, de uma aliança, onde ela nunca foi quebrada. Nós vamos colocar aqui. O ciclo infindável da aliança, ela significa as qualidades que devem reger o estado conjugal. É um emblema que se enquadra perfeitamente. Portanto, o amor deve ser assim, um círculo onde não se ache o começo nem o fim. O seu amor declarado a Raquel, o seu amor declarado a Filipe, de forma declarando perante a igreja, perante Deus. O que vocês estão dizendo é que esse amor, assim como essa aliança, ele nunca terá fim. Vocês vão viver esse amor. E com submissão ao Senhor, honrarão esse matrimônio ao Senhor, de um para com o outro, todos os dias da vida de vocês. Pegue suas alianças. E você pega a sua aliança, a sua, que você vai colocar na mão dela. E você repete comigo. Com esta aliança. Com esta aliança. Com esta aliança. Com esta aliança. Eu me dou a você. Eu me dou a você. Em casamento. Em casamento. Com amor leal. Com amor leal. Eu lhe doto. Eu lhe doto. De todo o meu ser. De todo o meu ser. De tudo que é meu. De tudo que é meu. Pode colocar. Agora, Raquel. Você pega a aliança. E agora você, Raquel. Olhando para ele, não olha para mim não. Você dirige a Cris. Maria. Você diz assim. João. Felipe. Tá. Felipe. Confundindo, que eu confundo os nomes. João, irmão dele. Edivaldo Felipe, Tome esta aliança. tome esta aliança Coloque no dedo de lá, e coloque-a no dedo do lar, do lado do seu coração. do lado do seu coração. Com esta aliança, Com esta aliança, eu me entrego a você, eu me entrego a você, com amor leal, com amor leal, dotando de todo o meu ser, dotando de todo o meu ser, tudo que é meu, e tudo que é meu,
Pode colocar, não. Por que que eu não fiz aquela cerimônia dela perguntar a ele se ele aceita e dele perguntar a ela se ela aceita? Porque eles casaram lá no civil. Então essa formalidade já foi feita. Aí eu quis fazer de forma diferente, na forma que ele declare para ela e ela declare para ele, mas que de forma estejam bem parecidas. Então, uma vez que um declara o seu amor de um para com o outro, perante Deus e perante a igreja, perante os pais, perante o padrinho, essa igreja também, reconhecendo esse casamento, eu como pastor, declaro marido e esposa no Senhor Jesus. Amém? Vou poder beijar a noiva agora, ou a esposa, né? Agora que vocês comprometeram a fé e o amor de um para com o outro, e selaram o mesmo, dando e recebendo as alianças, saem daqui publicamente, declarando publicamente à sociedade ou a quem assim interessar, que vocês são marido e esposa. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu gostaria agora de orar por esse momento. Sim, orar pelo casal. Eu conheci Edivaldo, né, que é o missionário, a Lucileide, né, a esposa, a viúva, e Luzinete e Antônia. Por favor, estejam aqui à frente, inclusive o diácono Alex, a nossa diaconisa também, estejam aqui à frente. Essas autoridades eclesiásticas estejam aqui à frente, fiquem aqui embaixo. Sim, eu vou pedir que vocês desçam aqui, se ajoelhem aqui. Aqui. Pode ser no vermelho aqui no tapete, não tem problema. Pode vir mais. Vocês, isso. Pode ser aí. Eu vou pedir que a igreja fique de pé também, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando. Eu vou pedir que essas pessoas que eu convidei, essas autoridades eclesiásticas, constituídas em Cristo Jesus, estendam suas mãos sobre esse casal também, para que nós estejamos abençoando esse laço matrimonial, para que eles possam ser guiados pelo Espírito Santo, para que esse novo desafio de vida a dois possa ser vivida em uma só unidade, em um só corpo, como uma só carne. Vamos orar, né? Pai bendito, Pai de amor, Pai de bondade e misericórdia, nessa manhã, querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos felizes, porque nós, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, nós unimos esse casal. Pai, o que nós pedimos nessa manhã é que o Senhor derrame bênção sobre a vida deles. Pai, daqui para frente, que eles não se reconheçam mais como Edivaldo e como Raquel, mas que eles se reconheçam como uma só carne, dependente de um para com o outro, que eles venham suprir a necessidade, Pai, de um para com o outro, e que as adversidades do dia a dia, Senhor Deus, elas sejam vencidas com alegria no Senhor Jesus. Que eles venham testemunhar, Pai, como nós lemos ali, ao passar dos anos, lá em Tito, Senhor Deus, onde a mulher com experiência e sabedoria no Senhor, ela dê testemunho de vida, para que isso se estenda entre outras pessoas, Pai. É um casamento, instituição constituída pelo Senhor, agora realizado por Raquel e Edivaldo Felipe, casados no nome de Jesus. Eles possam receber essa bênção e viver em paz, Senhor Deus, guiado pelo Teu Espírito Santo,
e que o seu lar seja erguido, possa ser, Pai, estabelecido, firmado através das santas escrituras, que os seus filhos, querido Deus, eles venham ser ensinados, assim como o seu pai, Felipe, lhe ensinou, sabedoria no Senhor, para que você possa entender o propósito de Deus na tua vida, que a tua família, ao ser constituída e gerada no Senhor, ela venha a aprender e a ter princípios éticos cristãos, através dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, Pai Santo, derrama das tuas bênçãos sobre esses dois, e assim nós dizemos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. E agora, realizado o casamento, marido Felipe, esposa Raquel, nós derramamos a bênção em nome de Jesus, amém, e amém. Podeis sentar, poder levantar, e agora vocês podem cumprimentar o noivo, podem cumprimentar a noiva. Deixa eu ser o primeiro. Irmão, Deus abençoe vocês tremendamente. E agora daqui para frente é com as mulheres que vão servir o almoço. Tem um banquete ali atrás. Então é só esperar um pouquinho mais. Para quem esperou até agora, estava previsto para meio-dia, já é 11h30, dá tempo de tirar ainda até algumas fotos, né? Então, agradeço a todos pela presença, pela paciência, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê o resto de paz nesse dia, amém?
Sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos.